Olá, falaremos nesse vídeo sobre o legado de Sócrates. E a primeira pergunta que iremos responder é o porquê de Sócrates ser condenado. No Museu Britânico há uma estátua de Sócrates que fora esculpida por volta de 330 anos antes de Cristo, 69 anos após a morte do Sócrates. Ele é retratado como um homem baixo, musculoso, careca, com nariz achatado e largo. E esses detalhes são compatíveis com aquilo que Platão nos diz. Sócrates nada escreveu, não há obras de Sócrates, e basicamente tudo aquilo que nós conhecemos dele vem de Platão. E é nas obras de Platão que encontramos Sócrates nas praças públicas discutindo com os jovens sobre grandes temas como justiça e bondade. Mas vemos também ele sendo acusado de corromper os jovens e, consequentemente, sendo condenado à morte. Sabemos hoje, por meio de Platão, que Sócrates foi condenado. Por quê? Porque ele corrompeu os jovens e porque ele tinha uma crítica forte aos deuses de sua época. Sobre a primeira acusação de corromper os jovens, não há uma base sólida sobre isso. E mesmo Sócrates questionou essa questão. Como assim corromper os jovens? De que forma? E sobre a segunda acusação, também é algo totalmente vago, porque Sócrates não era antirreligioso. Mas claro que sabemos que ele sim tinha certas opiniões que não eram ortodoxas. Séculos depois, Sócrates passa a ser venerado como o grande filósofo, mas em sua época ele era muito criticado pelas autoridades, tanto na área política como na área religiosa. O oráculo de Delfos disse-lhe que ele era o homem mais sábio, e ele aceitou o elogio, mas aceitou porque ele considerava que ele era sábio, porque ele sabia da sua ignorância. Daí a famosa frase, sei que nada sei. E ele pregava isso nos seus diálogos com as pessoas que ele conversava nas ruas de Atenas. Ele mostrava por meio do diálogo que as pessoas que achavam que tinham a verdade, que sabiam sobre as coisas, elas não sabiam de fato. E por meio de perguntas e respostas, ele acabava refutando as grandes teses das pessoas que dialogavam com ele. Acerca da questão política também, talvez esse seja um elemento essencial para a condenação dele, porque os atenienses tinham orgulho da sua democracia. Sócrates, por outro lado, fazia duras críticas à democracia, porque para Sócrates os governantes não eram selecionados pela sua sabedoria ou pela sua virtude de ser um bom governante, mas muito mais pela retórica, pelo convencimento. E na democracia o que interessava não era a verdade, mas eram as relações públicas. Sócrates também se confrontava fortemente com os sofistas de sua época, que eram professores de oratória. Claro que se a democracia fosse de fato estável, as críticas seriam aceitas, porque Sócrates, ao criticar a democracia, acabou causando essa revolta dos próprios políticos que o condenaram e os juízes que o condenaram. Mas se a democracia fosse forte, ela deveria aceitar as críticas para melhorar. E a democracia sofria duros ataques. 5 anos antes do julgamento de Sócrates, ela sofreu um duro ataque pelo grupo chamado Os 30 Tiranos, liderado por Critias, que era discípulo de Sócrates. E no julgamento de Sócrates, após a restauração da democracia, o grupo liderado por Critias, os 30 tiranos, foram duramente criticados pelo próprio Sócrates. Claro que esse acontecimento do julgamento e da morte de Sócrates ocorreu há 2.400 anos. E tentar pensar o que motivou os 500 jurados a votarem dessa forma é uma tarefa bem complicada. O próprio Platão não acaba nos ajudando nessa tarefa de entender o julgamento, porque ele põe o ponto de vista de Sócrates e não dos jurados. Enfim, o que ocorreu é que ele foi sim julgado, considerado culpado e condenado à morte. Mas esta condenação à morte, que parece um tanto quanto excessiva, foi culpa dele mesmo. Porque em nome das próprias regras do tribunal, ele mesmo poderia se dar o castigo, se dar a sentença. E em vez disso, de forma totalmente irônica e satírica, ele propôs que o Estado deveria lhe pagar uma pensão vitalícia pelos serviços que ele prestou ao Estado. E esses serviços eram justamente aquilo que o Estado estava condenando ele. Enquanto ele estava esperando a execução, ele poderia se exilar. Várias cidades o receberiam, porém ele não aceitou o exílio. E sabemos, por meio de Platão, que ninguém
impediria a fuga dele. Os próprios inimigos aceitariam que ele fugisse e os amigos ajudariam nessa fuga. E Sócrates não aceitou. Por quê? Porque para ele estava no lado da razão. E ao estar no lado da razão, desobedecer o Estado, promover uma desobediência em relação ao tribunal, seria algo não próximo à razão, não próximo aos seus atos enquanto filósofo e enquanto respeitador das leis. Por isso ele ficou, bebeu a cicuta, que era o veneno definido pelo tribunal, e morreu. A segunda pergunta que gostaria de responder neste vídeo é a seguinte: por que razão Sócrates acreditou que deveria morrer? Na história da filosofia, Sócrates é considerado um dos grandes pensadores gregos. E nós até classificamos o período anterior a Sócrates, até porque existiram vários pensadores e filósofos, físicos, matemáticos importantes anteriores a Sócrates, como o chamado período pré-socrático. Essa denominação pré-socrática é uma denominação que é muito criticada nos dias atuais. Por quê? Porque coloca uma gama de pensadores importantíssimos, como Pitágoras, como Tales de Mileto, que é considerado o primeiro filósofo, como apenas os precursores ao grande Sócrates, os pré-socráticos. Claro que o que põe Sócrates em grande destaque não são tanto as suas ideias, mas muito mais o seu método. Sócrates insiste na argumentação, falando que alcançamos a verdade por meio da razão e da argumentação. Todas as grandes questões filosóficas, como o que é a justiça, o que é a beleza, o que é a verdade, são trabalhadas por Sócrates por meio desse método racional argumentativo. E nós chegaremos às respostas dessas questões não meramente com a opinião, mas alcançaremos sim a verdade das respostas dessas questões. Por isso ele incomodava tanto, porque os grandes pensadores de sua época, os sofistas, os políticos, eles embasavam as suas crenças na opinião, na comunidade, na cultura. E Sócrates, por outro lado, ele se afastava da opinião, da doxa, do senso comum e buscava a verdade a partir da razão. A segunda grande questão aqui é o porquê Sócrates achou que deveria beber a cicuta e morrer. Responderei essa pergunta a partir de 3 argumentos. O primeiro argumento é o argumento da destruição do Estado. O segundo é o argumento da analogia entre os nossos pais e o Estado. E o terceiro argumento é o argumento do contrato social. Começamos falando sobre a questão da destruição do Estado. O argumento da destruição do Estado é a de que se Sócrates não bebesse a cicuta, ele estaria destruindo o Estado porque ele não estaria aceitando as leis desse Estado. E o Estado não poderia existir se as pessoas nele não seguissem e aceitassem as suas leis. É claro que esse argumento é questionável. Nós sabemos, por exemplo, com a Antígona, pela sua objeção de consciência, gerando assim uma espécie de desobediência ao Estado, ao Creonte, que era o tio dela. Por outro lado, se Sócrates fugisse e fosse para o exílio, o Estado não seria destruído. Claro que se essa desobediência em relação ao Estado se daria por todas as pessoas em relação a todas as leis, o Estado seria destruído. Mas há certas exceções que devem ser aceitas e, consequentemente, o Estado não seria destruído por essas exceções. Por isso, proponho aqui uma forma um pouco mais defensável desse tipo de argumento. Assim, nós podemos reformular um pouco esse argumento de Sócrates e pensá-lo da seguinte forma: nós devemos sim obedecer ao Estado e às suas leis, seguir as suas leis e não se contrapor a elas, mas há certos casos, há certas exceções que desobedecer às leis é algo líquido e certo e deve ser feito. Já o segundo argumento abordado para responder à pergunta do porquê Sócrates aceitar em beber o veneno, a cicuta e morrer, é da analogia entre os nossos pais e o Estado. Assim como os nossos pais, o pai, a mãe, torna possível a nossa vida e a nossa educação, o Estado da mesma forma torna possível a nossa vida e a nossa educação. Sem nossos pais, não seria possível termos a nossa vida e nos educarmos. Da mesma forma, sem o nosso Estado, isso também não seria possível. Por isso, devemos sim obedecer aos nossos pais e, consequentemente, obedecer ao Estado. Mas claro que também esse argumento pode ser questionado. Por quê? Porque nós devemos obedecer aos nossos pais quando ainda somos crianças, quando ainda somos jovens. Mas quando somos adultos, nós devemos respeito aos nossos pais.
porque nós nos afastaremos deles e criaremos uma outra família, ou viveremos afastados dos nossos pais. Da mesma forma, em relação ao Estado, devemos obedecer ao Estado, até o ponto que ele nos obriga a fazer algo que danifique a nossa vida. Esse é o exemplo de Sócrates. Sócrates poderia abrir uma exceção para salvar a sua vida e não beber o veneno, a cicuta, e se exilar. E o terceiro argumento é o argumento do contrato social. E ao estarmos vivendo em sociedade, aceitamos cooperar com os demais para que os demais cooperem com a gente. Então nós assinamos uma espécie de contrato social ao vivermos em sociedade, no intuito de que todos também assinarão esse contrato. E assim viveremos pacificamente em sociedade. Claro que há muitos benefícios na vida social, na vida em sociedade, diferentemente dos malefícios se vivêssemos de forma isolada. E Sócrates invoca essa questão do contrato porque, ao aceitar em viver no Estado, em Atenas, ele deve aceitar os benefícios, mas deve aceitar também aquilo que promoverá a sua própria morte. E a grande questão aqui do contrato é a seguinte: ao aceitarmos este contrato, que é implícito, porque provavelmente você não assinou o contrato, eu não assinei esse contrato, mas vivemos em sociedade. Então a grande questão é: será que nós devemos, ao assinar esse contrato implicitamente, sempre aceitar as leis ou quase sempre aceitar as leis? Há sempre circunstâncias que nos permitem abrir exceções. Em última análise, nenhum dos três argumentos apresentados nos convence de que Sócrates deveria beber a cicuta. Mas sabemos que Sócrates tinha uma relação tão íntima com Atenas que ele não poderia se ver fora de Atenas. Com raras exceções por questões militares, tirando essas exceções, ele nunca saiu de Atenas. E ele também não temia a morte. Para ele, a alma era imortal e, portanto, a morte era a morte apenas do corpo e não da alma. Alcibíades, no banquete, disse que Sócrates era único, não existia alguém como ele e jamais existirá. Até mais.